a nutricionista Thaís Brasil para falar sobre o açúcar. Afinal, ele adoça a nossa vida, mas aí está sempre nos meios de debates acalorados. Isso porque o consumo pode trazer muitos danos à saúde. Então, a Thaís vai responder a sua dúvida aqui no programa. Manda para o nosso WhatsApp 19 31 12 9078. É doce e perigoso e não é novidade para ninguém que o açúcar em excesso faz mal para a saúde, né, Thaís? Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Realmente, em excesso ele é bem perigoso. A gente tem aqui alguns exemplos para mostrar para você aí de casa cada pratinho quanto de açúcar tem. Aposto que eles não fazem nem ideia do quanto de açúcar tem em cada ingrediente, né? Olha, acho que o pessoal vai ficar bem impactado com a quantidade de açúcar que tem nesses alimentos aqui. Então acho que a gente poderia começar falando de algum deles. Vamos certo? lá, Thaís. Esse aqui é o queridinho, né, de algumas pessoas, aquele leitinho com chocolate, né, que muitas vezes usa no café da manhã, muitas vezes nos intervalos. E aí, gente, isso aqui tem, em média, vamos olhar o rótulo aqui, 11 gramas de açúcar em 200 ml, que é essa caixinha. O que são 11 gramas de açúcar? Praticamente uma colher de sopa de açúcar. Caramba, é muita coisa que tem tamanho, aqui, né, Thaís? Por tamanho, você imagina, né? Qual seria a melhor opção para quem gosta de usar esse tipo de alimento? Usar o leite, um chocolate em pó e mesmo que goste de algo um pouquinho mais adoçado, colocar o açúcar de adição, né? E aí escolher um açúcar de melhor qualidade. Você comentou aí que esse tem 11 gramas, então vamos passar para a próxima bebida que a gente tem aí, que é esse suquinho na caixinha. Tem muita criança que adora, é bem perigoso isso, né? Cair aí num consumo exagerado. Exatamente. Esse aqui, acredito que muitas mães, pela praticidade, encaminham esse suquinho de lanche na escola, né? Então, esse aqui tem uma quantidade também que a gente vai se assustar, tá? Então, olhando aqui no rótulo, olha só, em 200 ml, 19 gramas de açúcar. Então, é uma colher dessa aqui bem cheia. Poderia ser quase até 2 rasas, tá? Então, uma colher tem mais ou menos 15 gramas, tá? Então, vamos pensar que são uma colher bem cheia dessa aqui de açúcar. Olha só, nesse suquinho aqui, tá? Ingênuo, né? E que a criançada adora. A criançada adora mesmo. Thaís, agora que você falou aí da questão da quantidade de açúcar em cada um deles, queria saber qual a quantidade ideal para a gente ingerir aí por dia, né? Porque assim, se juntar um desse leitinho com achocolatado de manhã, um suquinho à tarde e aí durante as refeições, a gente passa do limite que é esperado, né? Estimado aí. Exatamente. A gente tem um cálculo de acordo com as necessidades nutricionais individuais. Então, nós nutricionistas, nós vamos calcular as necessidades de acordo com o sexo, com atividade física, com a idade, mas quando a gente fala de açúcar de adição, o ideal é não passar de 10% do valor calórico total do dia. Então vamos pensar numa dieta de 2.000 calorias, seriam 20 gramas. Uau, então resumindo aqui, um desses já seria suficiente. Suficiente, exatamente. Ao longo do dia. Ao longo do dia. Nossa. Isso eu tô falando de adição, tá bom? Que você adiciona. Como a maioria dos produtos industrializados já vem adicionado de açúcar, então o que a gente recomenda é que vocês evitem usar esses alimentos processados e ultraprocessados que já vêm adoçado com açúcar. Vamos aí então para a próxima bebida, gente. O outro queridinho do brasileiro, não é mesmo, Thaís? São os refrigerantes. Aqui a gente trouxe 2 exemplos. Um sem açúcar, que é o chamado zero, e o outro com. Eu queria que você explicasse a diferença pra gente. Tá. O normal, ele tem, no caso desse aqui, ele tem em torno de 37 gramas de açúcar. Né? São quase 8 sachês daquele de 5 gramas que a gente vê nos restaurantes. Né? Você imagina tomar de uma única vez, né? 8 sachês daquele de açúcar. Né? A gente só não nauseia porque tem ácido fosfórico aqui, que impede que a gente nauseie. Quando a gente vai fazer aquele exame de sangue no laboratório, então tem que tomar aquela quantidade grande de bebida açucarada, né, que é a destrose, para fazer a curva glicêmica.
Então, ali tem bastante, 75 gramas de açúcar. E ali a gente passa até mal, às vezes, né? Quando você vai fazer esse exame. Fica acelerado normalmente. Às vezes dá até uma agonia de tomar tudo, né? Nessa bebida, eles colocam ácido fosfórico para ajudar a não nausear, porque a gente consegue beber com mais facilidade. E aí muitas pessoas preferem trocar pela opção 0. E a gente não recomenda ainda assim, né? Mesmo que não tenha essa quantidade toda de açúcar, porque tem muito adoçante. E o adoçante que a indústria usa é com muito sódio. Então, vai ter menos adição de açúcar, né? 0 adição de açúcar, mas tem grande quantidade de sal. E pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, né? Não devem usar esse tipo de alimento. Eu ia questionar na próxima pergunta justamente isso. A gente tende aí a trocar, né? Ver esse movimento de trocar o açúcar pelo adoçante. Então também não é recomendado, depende aí do caso, tem que ser avaliado, Thaís? Como funciona? Isso. Eu costumo brincar assim com os pacientes no consultório, né? No mundo ideal, a gente não deveria adoçar nada, né? Mas, como eu falo diariamente com pessoas com diabetes no consultório, eu costumo orientar que se você usa açúcar, diminua a adição de açúcar, opte por um açúcar de melhor qualidade, como o demerara ou um açúcar mascavo, né? Que ele vai ter um pouco mais de vitaminas e minerais, e ao invés de trocar o açúcar pelo adoçante, porque muitas vezes essas pessoas que têm doenças crônicas também tem pressão alta, também tem colesterol alto, e o uso de adoçante, o mais em conta é esse que vem com muito sal. Então, como a gente deve desaçucarar o paladar, o importante é ir retirando a adição, seja de açúcar ou de adoçante. Agora, se a pessoa já faz uso de adoçante, então a gente vai tirando as gotas ainda assim, diminuindo as gotas, né? Cada semana a gente vai fazendo essas novas metas para reduzindo essa adição. Um trabalhinho de formiguinha aí para conseguir alcançar a meta, né? Exatamente. E olha, antes da gente mostrar aí o próximo alimento, você comentar sobre a questão do açúcar nele, eu queria que você reforçasse para o pessoal de casa quais são os efeitos negativos do excesso aí, do consumo em excesso do açúcar, Thaís. Bom, são diversos, né, os efeitos negativos. Principal deles é que é uma caloria vazia. Então, tem energia, mas não tem nenhum nutriente aliado a esse. Principalmente esses açúcares brancos, eles são branquinhos dessa forma porque foram polidos e usa soda para fazer esse polimento, o que não é saudável para a gente, né? Então, a gente deve evitar. Fora que o consumo excessivo de açúcar, de adição na rotina, né, vai ajudar a aumentar o peso, né? E com ele vem as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, esteatose, que é a gordura no fígado, que muitas pessoas têm apresentado isso, né, nos últimos tempos, justamente por conta desse acúmulo de gordura na região abdominal. Fora outras doenças crônicas aí que estão relacionadas à adição, ao consumo dessas bebidas açucaradas, esses alimentos açucarados. São muitos os efeitos negativos, a gente viu aí a Thaís falando. Eu queria saber agora, Thaís, tem algum efeito positivo? Você comentou algo aí sobre energia. É uma energia que vale a pena ou não? Sim, a gente precisa de carboidratos ao longo do nosso dia, porque o carboidrato libera glicose. E a gente precisa de glicose para a gente poder pensar, para os nossos músculos funcionarem, né? Para o nosso coração bater. Então, a gente precisa de glicose que vem de alimentos fontes de carboidrato, não necessariamente só o açúcar, mas vem de todos esses alimentos fontes, que são o pão, a batata, o arroz, né? O macarrão. Então, a gente não deve retirar esses alimentos da nossa rotina, mas a gente deve sim melhorar o tipo. E aí a gente vai ter a glicose como fonte e de forma mais lenta, e aí conseguimos essa energia tão importante para o nosso dia a dia. É isso aí. Você comentou na questão do adoçante. Se o adoçante não é recomendado, o que a gente faz para substituir aí o açúcar e não cair nessa cilada de exagero? O melhor de tudo é ir retirando a quantidade de adição de açúcar. Então, no café, se você adoça o café com açúcar,
Então, a gente vai diminuir a quantidade ao longo dos dias. Então, você pode fazer uma meta. Então, quanto de açúcar você geralmente põe no seu café? Uma colher de sopa? Você consegue passar para metade? E aí, assim que você melhora o seu paladar, você consegue reduzir mais 50% ou 20%? E assim a gente vai fazendo pequenas metas de redução de açúcar e isso vai melhorando o nosso paladar. A gente vai desaçucarando o nosso paladar. Esse é o melhor. Eu não indicaria passar para adoçantes. É isso aí. Olha, acredito que tem participação do público chegando aqui pra gente. Vamos ver. Olha, a Virgínia de Campinas está dizendo: olá, Rô e Thaís, me chamo Virgínia e moro em Campinas. A minha dúvida é sobre como a gente faz para identificar nos rótulos dos alimentos a quantidade de açúcar. Pergunta importante aí da Virgínia, porque eu já ouvi dizer que às vezes não aparece escrito, por exemplo, açúcar, né? Aparece como sacarose ou outra nomenclatura. Como a gente faz para identificar quanto tem e saber dosar aí para não exagerar? Tá, vamos lá. Virgínia, é assim, ó. Hoje a gente tem uma nova rotulagem de alimentos que dá pra gente identificar melhor a quantidade de açúcar adicionado, tá? Então, você vai ver na tabela nutricional, tem a quantidade de carboidratos e abaixo dela tá escrito açúcares adicionados. Então, ali a gente consegue saber exatamente quanto a indústria colocou a mais de açúcar naquele produto. Tá? E aí a gente vai conseguir ver em 100 gramas ou na porção que está fracionado esse produto. Então, por exemplo, nesse leitinho aqui adoçado, né? A gente vê aqui dos 12 gramas de carboidrato, porque o leite também tem carboidrato, 11 gramas são de açúcares adicionados em uma caixinha. Uma única caixinha, Isso. nossa. E uma dúvida que surgiu agora, Thaís, o efeito, né, do açúcar é diferente em adultos e crianças? Tipo, é recomendado, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, pode estar liberado o açúcar para ela ir numa festinha comer um brigadeirinho que eu tô vendo aqui, liberado ou é melhor evitar? Bom, aí a gente precisa dividir algumas questões, né? Como você falou, incentivar o consumo de açúcar a gente não deve fazer para ninguém. Crianças, a gente só coloca alimentos adoçados realmente a partir de 2 anos de idade. Quanto antes evitar, melhor, tá? É claro que numa festa infantil, a gente adora um brigadeiro, um bolo, então tá tudo bem comer, mas com moderação. Agora, é diferente de incentivar o uso, né? Incentivar a adoçar as bebidas ou usar esses alimentos ultraprocessados. Aí eu não indicaria. Certo. A gente tem aqui também, ó, a bolacha, né, recheada e os brigadeirinhos. Queria que você falasse um pouquinho sobre quanto de açúcar tem esses produtos. Tá. A embalagem dela não tá aqui comigo, então exatamente eu não vou conseguir saber, tá? Mas eu posso fazer uma comparação que fica muito clara para as pessoas. Imagine só aquele pão, esse aqui, né, um pãozinho de forma integral. A equivalência, a troca em equivalentes seria para cada fatia de pão de forma meia bolachinha. Uau! Meia dessa aqui recheadinha, tá? Então essa seria a equivalência. É diferente da gente falar também do pão francês, por exemplo. Um pão francês é equivalente a 2 fatias de pão de forma. Então um tem inteiro. muito mais açúcar. E a gente está falando aqui de carboidrato, não só de açúcar adicionado, tá? Aí a equivalência é em carboidratos totais. Certo. Mas aí a equivalência em carboidratos de uma bolacha para o pão, aí ficaria meia bolachinha para uma fatia de pão de forma. Bastante, né? É muito pouco. Resumindo, a gente consome, quando vai comer, né, uma bolacha recheada, a gente costuma comer o pacote inteiro, não costuma terminar até o meu fim, né? Exatamente. Tem que ver o fim para se saciar, por assim dizer. Exatamente. E você estava falando até das crianças. Eu vejo muito os pais enviarem esse tipo de alimento de lanche intermediário até para a escola, né? Então, se a gente fizer a conta, quantas bolachinhas dessa aqui vem no pacote? Umas 10? Equivale a quanto? Até mais, Até né? mais. Quantos pães isso equivaleria? Né? A vários pães. Então, o que dá mais saciedade? É melhor mandar um pão francês, ainda assim, sem fibra, e a gente pode rechear com queijo,
colocar um iogurte junto para mandar para a escola, do que mandar a bolacha recheada. Chega a ser assustador, né, Thaís? Assustador. Vamos acompanhar agora a próxima participação. Quem vai estar com a gente é a Joana de Campinas. Ela está dizendo, olha, quero saber qual a diferença entre o açúcar refinado e o natural presente em frutas. Uma boa pergunta também. Qual que é a diferença aí, Thaís? Bom, o açúcar da fruta, a gente chama ele de frutose, né? Ele é o mais saudável porque não foi adicionado. Ele está presente aqui na fruta, né? Então, tá tudo bem comer frutas ao longo do dia. Eu costumo dizer para os meus pacientes uma regra, e acho que vai ficar claro para todo mundo vai gravar. Fruta nunca sozinha. A fruta ela sempre deve vir acompanhada de algo, ou uma fatia de queijo, né? Ou algumas castanhas, né? Para equilibrar essa quantidade de açúcar de fruta que tem aqui e não fazer uma alteração, não causar uma alteração rápida na nossa glicemia. É diferente da gente usar um açúcar refinado, como esse branco, que a gente adiciona ao alimento. Então é algo adicionado, não é algo presente no alimento, tá? Então acho que essa é a maior diferença. É muito pior para a nossa saúde trabalhar com essas adições do que usar um alimento que já vem, né, com açúcar natural, que é a frutose. Estamos de volta e seguimos aqui com a nutricionista Thaís Brasil, que está nos ajudando a desvendar aí os danos do açúcar à saúde. Ô Thaís, ela estava me contando, gente, aqui no intervalo, que assim, quem é viciado em um chocolatinho, dá para dar uma adaptada aí e não largar de mão, né? Dá sim, dá sim. A gente indica chocolates mais amargos, né? E se você não gosta de chocolate amargo, a gente pode ir evoluindo. Do mesmo jeito que eu falei para ir retirando o açúcar, a gente vai melhorando o paladar e evoluindo na concentração de cacau. Porque quanto mais cacau a gente tem no alimento, menos a gente tem de açúcar adicionado. Então dá para colocar, por exemplo, um chocolate amargo, no caso aqui eu tenho só o brigadeiro, mas imaginem que seja mais amargo, de sobremesa de refeições grandes, que tem salada, que tem legumes, que tem um cereal integral, como o arroz, ele vai impactar menos na glicemia e vai saciar mais a vontade de comer doce. É diferente de comer um pedação de bolo sozinho no café da tarde, por exemplo. Muita diferença. Agora vamos aí então com as dicas mais saudáveis para a alimentação, começando pelo café da manhã. Você trouxe aqui um exemplo bom e que parece bem saboroso também, né? Não tem aí por que fugir. Não, a gente não pode pular café da manhã. Eu vejo muita gente não tomando café da manhã. Então, como eu disse, a gente precisa de energia para dar conta do nosso dia, que é bem agitado, né? Vamos lá. Então, o que a gente precisa? Ter sim uma opção de carboidrato de manhã. A gente pode trabalhar com o pão integral, né? Ou um pão francês integral, ou algum outro cereal integral que você goste. E a gente vai sempre adicionar uma proteína. Então pode ser um queijo branco, pode ser um ovinho mexido ou um ovo cozido, né? E a fruta eu deixaria por último nesse café da manhã. Pensando em pessoas que têm diabetes, consumir a fruta em primeiro lugar vai elevar rapidamente a glicose no sangue. Então eu sempre digo no consultório para vocês começarem pela proteína. Então começando pela proteína, ela causa mais saciedade e aí ela reduz esse pico glicêmico dessa refeição. Justamente porque de manhã a gente tem uma resistência maior à ação da insulina. Então, geralmente, a nossa glicemia sobe sozinha. Então, se a gente começa pela proteína, a gente consegue modular essa subida. Conseguir controlar, né? Você comentou aí da questão da fruta, a gente tem um mamão aqui, mas estou vendo que a gente também tem um suquinho de laranja. Na hora de comer a fruta, o recomendado é comer ela inteira, ou se não, pode fazer um suquinho, tá liberado. A gente escuta várias pessoas dizendo por aí que não é muito recomendado o suco não, né? Que tira alguns nutrientes. É verdade isso, Thaís? Sim, não diria tantos nutrientes, mas a gente não recomenda bebidas nas refeições, porque atrapalha a digestão. E vamos pensar também, eu não tenho a réplica da laranja, mas né, fazendo só essa associação, quantas laranjas a gente usa para fazer um copo de suco? A gente vai usar aí umas 3, 4 laranjas. Então, a gente tira toda a fibra,
né? E deixa aqui no suco concentrado uma grande quantidade de carboidratos, de frutose, e que isso, sem fibra, vai causar um aumento rápido na glicose. Então, a gente prefere sempre indicar o consumo de fruta, como você falou, da fruta inteira, de preferência com o bagaço, do que usar o suco. Agora, se você fizer questão de usar o suco, eu diria para usar uma laranja espremida, no caso do suco de laranja, né? Uma laranja espremida e completar o copo com água. A gente faz uma laranjada e não um suco concentrado de laranja. É isso. E olha, partindo então para a próxima refeição, hora do almoço. Como é que a gente faz para ter uma alimentação saudável nesse horário, Thaís? Eu gosto sempre de falar do prato saudável, tá? Então aqui eu trouxe um prato, né, com o queridinho nosso de todos os dias, o arroz e feijão, que às vezes as pessoas querem deixar de lado, porque acham que ele é o vilão da alimentação, então, da perda de peso. Não, não é bem assim. O arroz e o feijão, eles se completam muito bem, porque o aminoácido que não tem no arroz, tem no feijão, e o que tem no feijão, não tem no arroz. Então, há um complemento muito bom. A gente tem aqui uma proteína de alto valor biológico, que é muito bom para a nossa saúde. Então, apostem no arroz e feijão, de preferência escolham um arroz integral, que ele vai ficar melhor, né? Tanto dando mais saciedade, até para quem tem diabetes. Metade do prato a gente deve fazer de saladas e legumes. Então aqui a gente colocou pelo menos 3 cores, né? Então bem variado, de saladas cruas e cozidas. E escolher uma proteína com menos gordura, uma proteína magra, seja uma proteína, né, de bovina, ou um frango, ou um peixe. E aí de preferência não frita. E isso vale tanto para o almoço quanto para o jantar, né? Sim. O que é opcional no jantar, eu digo que é o feijão. Então, nem todo mundo gosta de comer feijão no jantar e tá tudo bem. Comendo uma vez ao dia, pode ser. E aí o que a gente pode fazer, uma substituição legal, é trocar por outro alimento que também é fonte de carboidrato integral, que é o macarrão, né? Então aí a gente compõe muito bem esse prato. A gente tira o arroz e feijão, põe o macarrão, ou para quem não gosta de fazer refeição, né, com arroz ou macarrão, a gente pode colocar o pão e aí fazer um lanche mais saudável nessa refeição da noite. Então você tem o pão, você tem a salada, você tem a carne, né? E ainda assim essa refeição fica rápida, prática e saudável para um jantar. Depois do almoço e antes do jantar, a gente tem o café da tarde. O que é que você trouxe aí pra gente? No café da tarde e no café às vezes intermediário ali da manhã, às vezes as pessoas comem só uma fruta, né? Como eu disse no outro bloco, né? Fruta nunca sozinha. Então a gente deve sempre acompanhá-la de algo, ou de sobremesa das grandes refeições, no café da manhã, no almoço, e nos lanches intermediários, fazer essas pequenas associações. Então pode ser castanha com fruta, pode ser a fruta com iogurte, ou até mesmo uma refeição mais completa, como a gente fez no café da manhã. Um pão integral, o queijo e mais uma fruta. Dessa forma, a gente tem mais saciedade, mais fibras e a refeição do dia todo fica bem mais completa. Vamos acompanhar agora então mais uma participação do público para a gente ir finalizando. A Márcia de Limeira está perguntando, olha, gostaria de saber se tem como equilibrar o prazer de consumir doces em uma dieta mais balanceada. Tem sim, Márcia. Eu costumo dizer isso, né? A nossa alimentação ela deve ser equilibrada e saudável e a gente tem que ter esse equilíbrio entre a salada e o doce, entre a salada e a pizza, né? Hoje é sexta-feira, acho que é o Dia Nacional da Pizza e todo mundo gosta. Mas dá para colocar assim um docinho. Até você me perguntou qual a quantidade de chocolate que a gente pode consumir no dia. A gente pode usar dos amargos até 30 gramas de chocolate por dia, que são 3 quadradinhos. E a gente pode dividir isso, metade no almoço, metade na janta. Então, é permitido a gente colocar um chocolatinho de melhor qualidade. A gente não vai usar o branco, a gente não vai usar aqueles ao leite que tem 30% só de cacau, a gente vai preferir 50 para mais. E aí dá para colocar até 30 gramas no dia. É preciso ter controle, né? Obrigada pela participação de hoje, Thaís. Foi um prazer te receber. Obrigada a você.